Vamos lá então? Quem tá aqui é o pai do nosso amigo, que é amigo do Rodrigo. O João Paulo. João Paulo. Que é o rapaz que encontrou o Rodrigo por acaso, quando a Lisa estava indo levar comida para ele. Aí ele identificou que aquele devia ser o rapaz da cidade dele, que tinha engravidado uma menina de 14, ele tinha 15. Ambos os pais eram pastores. Aquela história que o pessoal aqui já se familiarizou com ela. E ele abordou o Rodrigo, contou para o Rodrigo que estava com um dilema, a saber, tinha engravidado a empregada da casa. Aí o dilema aumentou, ele e o Rodrigo começaram a conversar e surge a história de que o pai dele estava querendo pagar para a menina tirar o filho, e ele não queria que isso fosse feito. Queria que eles assumissem a responsabilidade e que a criança nascesse, e ainda que ele não tivesse que se casar, nem nada disso, mas que a vida fosse tratada como vida e com toda a reverência. Aconteceu que o pai dele conseguiu convencer a moça a receber dinheiro, fazer o aborto e a voltar para o Piauí. E foi isso que aconteceu. Exatamente. Só que aí ele encontrou primeiro o Rodrigo. Houve um contato, já viu, o contato tinha se estreitado com o Rodrigo, e ontem o Rodrigo nos contou aqui que conversaram com ele e ele perguntaram ao Rodrigo se era tão mal assim fazer um aborto. E o Rodrigo deu a opinião dele, dizendo, olha, eu sou só um garoto, não quero me meter nisso, mas eu soube que a sua mãe também era uma mulher pobre, e o seu pai é que era o fazendeiro, e que se tivessem agido com os seus critérios de utilitarismo, você não estaria aqui agora. E quando ele disse isso para o pai do João Paulo, então o coração do pai do João Paulo ficou profundamente enternecido. E ontem ele assistiu o programa aqui e hoje você diz que ele está falando conosco. Exatamente. Caião. Certo. Então vamos lá. Quem é esse que está falando agora? É o Mauro, pai do João Paulo. Que o Rodrigo falou com ele. Tá. Não sei se foi ontem, mas o Rodrigo falou pra gente ontem que falou com ele. Não sabemos se foi. Ontem o Rodrigo falou conosco. Isso, que falou com ele. Aí ele disse assim, esse rapaz, o Rodrigo, disse que eu poderia escrever o que eu quisesse aqui, e eu vou dizer. Claro. Eu assisti tudo que você falou de mim quando o João Paulo falou com você. Eu não sou uma pessoa ruim, só queria preservar meu filho. E aquela menina estava tendo relações sexuais com um monte de rapazes aqui da cidade. E meu filho é um bobo inexperiente. Mas a questão é que esse menino, o Rodrigo, falou comigo tanta coisa que no começo me deu raiva dele. Mas eu comecei a sentir vontade de chorar inexplicavelmente. E comecei a sentir vontade de pedir perdão. Eu fiquei muito perturbado a noite toda e fiquei imaginando se eu não tivesse tido a oportunidade de nascer. Que foi o que o Rodrigo jogou para ele. E se eu não tivesse tido a oportunidade de nascer? Ele faz essa pergunta, uma interrogação. Meu Deus, eu sinto remorso e não sinto. Você entende, Caio? Não sei o que dizer a meu filho, não consigo olhar nos olhos dele. Tentei procurar a menina, se ela já tinha feito o aborto, mas eu não consegui mais. Eu estou muito perturbado essa semana. Queria dizer algo para sair esse negócio entalado na minha garganta, que eu não sei explicar. O João Paulo tinha que entender que só fiz isso tudo por amor a ele. Bem, o Rodrigo disse que eu poderia escrever o que eu estava sentindo. E é isso, Caio. Bom, eu acho que ninguém tem dúvida de que você fez isso querendo proteger seu filho, sua casa, proteger sua herança, protegê-lo dos espertalhões, segundo o seu entendimento, ou das espertalhonas, conforme você avaliou a situação. Eu não tenho nenhuma dúvida de que possa ser assim mesmo, de que ela possa ser uma menina, em relação a quem o Rodrigo seja só mais um caso, filho do patrão, gostoso em casa, querendo. Então vamos fazer, e com outros na rua que a gente também acha gostosos, a gente faz. Então não é isso que está em questão, a sua preocupação em relação a que o seu filho engravide alguém. É por isso que pais, sabendo que esse risco
está sempre presente, devem explicitamente ensinar seus filhos a se protegerem e a protegerem os outros. Então, quem transa tem que usar a camisinha. É tão básico quanto isto. Então, para não ter que correr o risco depois de dizer onde é que esse menino botou o pinto dele, a gente bota logo uma camisinha no pinto do menino. Para não ter que depois tratar o problema com aborto, o que é calamitoso. Então, porque a gente não ensina a vestir uma camisinha, depois vai arrancar um camelo da história. Porque não tratou antes com clareza simples, vai cometer uma calamidade desnecessária na vida depois. Então, isto dito, quero dizer que eu entendo a sua preocupação paterna de proteger seu filho. Só que chegou num âmbito em que nem todos estão aptos para avaliar o significado desse significado, que é, independentemente de quem seja essa menina e das circunstâncias, tem uma vida ali. E não é só porque é semente genética do meu filho, seja de quem seja a semente genética, é uma semente humana dentro dela. Se é do meu filho, por isso é que eu estou preocupado com a situação, eu tenho mais uma razão para preservar essa semente com todo carinho, amor e reverência. E não tem nada a ver com a circunstância. A circunstância foi de dois idiotas transando. Agora, a criança não é uma idiotice. Ela é uma sublimidade que nasceu de uma idiotice. Assim como você é uma sublimidade que nasceu de uma idiotice. No seu caso, a sublimidade teve a chance de sobreviver à idiotice. E você não sabe se nesse caso aí, como você já pagou e tudo para a menina fazer o aborto, não sabe se a sublimidade foi abortada pela idiotice. Então, você quer saber o que fazer, meu amigo? Entender, todo mundo entende a angústia. O que você fez, a maioria das pessoas diriam que entendem, porque é assim que o mundo pensa. O Evangelho, todavia, nos ensina uma justiça que excede a dos escribas, a dos fariseus e a dos politicamente corretos deste século. O Evangelho nos ensina uma outra légua, uma outra caminhada, uma jornada para além dessa realidade imediata à qual a maioria sucumbe, dando-a como alternativa única. Se já foi feito, foi o que eu disse ontem, meu querido. Vamos deixar o passado para lá e vamos tratar dos que sobreviveram, dos que estão aqui. Recomendo coisas simples. Número 1, continue assistindo a gente aqui com calma. Você vai ver como o Evangelho vai lhe fazer bem. Vai lhe fazer muito bem. Você pode também recorrer ao meu site, vai aparecer aí o endereço eletrônico. Vá lá e leia. Tem um campo de pesquisa, escreva palavras que você queira e você vai achar inúmeros textos. Leia-os. Mas fique aqui com a gente, vá acompanhando, vá deixando o fomento da palavra, que não tem nada a ver com religião, tem a ver com consciência. Deixa esse fomento da palavra acontecer, fertilizar seus pensamentos e semear em você a semente dos pensamentos de Jesus, dos sentimentos de Jesus, do olhar do Evangelho, que não vai idiotar você, vai fazer de você um homem bonito, santo, belo e justo em Deus. Terceira coisa, procure seu filho, João Paulo. Peça perdão assim na lata mesmo. Na lata. Sabe, como homem, macho. Diz, meu filho, eu quero te pedir perdão porque um menino me ajudou a enxergar os caminhos de um homem. E seu filho vai respeitar você bilhões de vezes mais. Bilhões de vezes mais. Obrigado, porque seu amigo, que é só um menino, me fez enxergar caminhos de um homem. Me perdoe, meu filho. E, se vocês dois juntos quiserem dar um passo além, procurem a moça.
Porque tendo ela feito o aborto ou não, você teria, ela mereceria ser desestuprada da proposta de aborto que você fez ou pagou para que ela fizesse. E você deveria procurá-la e dizer: me perdoe, eu sou um sobrevivente de um aborto potencial que não deveria ter feito a minha mesma coisa, porque um dia minha mãe foi você. Um dia minha mãe pode não ter sido promíscua como ela é, mas foi a empregada da fazenda. E seu pai era o dono, seu pai era o João Paulo da época. Então peça perdão a ela por não ter honrado a sua mãe nela, por não ter se honrado como ente que sobreviveu no filho que ela trazia no ventre. E se ela não abortou ainda, e se for do consentimento dela, porque ela tem que participar disso, ela não é um objeto da decisão de vocês, se for do consentimento dela, do desejo dela ter o filho, que ela tenha. E se ela não tiver ânimo materno para ser mãe dele, que ela o entregue para adoção. Ou que vocês mesmos, se tiverem, se você como avô tiver o ânimo paterno ainda de adotar seu neto, desde que ela tome o compromisso de ficar longe para não fazer interferências prejudiciais na criação posteriormente e para que interesses outros não apareçam e corrompam as intenções dela em relação ao filho e a vocês, como 90% das vezes acontece, a condição sine qua non é que ela fique longe. Você adota e você cria com a sua mulher, como tantos pais têm feito. Como eu faria de olho fechado, sinceramente. Pelo amor de Deus, anotar um netinho. Que coisa mais maravilhosa. Agora, isso é o que eu lhe digo, isso não está escrito em lugar nenhum, está escrito apenas como um discernimento da latitude, da longitude do Evangelho e da profundidade dele quando entra em nós, e de como é que a paz de Deus se assenta na gente depois de uma calamidade dessa. Isso me faz lembrar aqui, enquanto você fala, eu me lembrei da história do Gandhi, uma história que a gente já teve até um filme aqui, um pedaço, um fragmento do filme Gandhi aqui ilustrando essa parte. Quando ele resolveu fazer um jejum para pacificar a Índia, quando os islâmicos e os indianos entraram em guerra depois que os ingleses jogaram a toalha, e uma guerra civil começou, o Gandhi disse: eu só vou parar de jejuar quando vocês pararem de brigar. E ele foi quase até a morte jejuando. Até que devagar o povo foi se quebrantando, porque o Mahatma, a alma indiana, Mahatma significa alma, a alma gandhiana, a alma da nação, estava morrendo. Houve um quebrantamento nacional. E eles foram parando de fazer guerra, islâmicos contra hindus. E fizeram um movimento de deslocamento da Índia para o Paquistão, os islâmicos para o Paquistão e os indianos na Índia. Mas ainda havia alguns focos de guerra. E o Nehru e alguns outros tentavam fazer o Gandhi voltar a comer. E ele dizia: só volto a comer quando toda a guerra cessar. Até que um cara chega lá, desesperado, e diz: para de comer, de jejuar, você está morrendo, eu não quero carregar mais o teu sangue na minha cabeça. E ele disse: mas por quê? O que você fez? Mal podendo falar aqui na cama, o cara disse: eu matei um menino. Eu matei um menino islâmico, filho de muçulmanos. Porque eles, os muçulmanos, mataram meu filho, eu matei o filho de um menino, de um homem. Matei com as minhas mãos, matei. E eu estou no inferno. E eu não quero ficar pior ainda no inferno levando o teu sangue. Porque você está morrendo
por causa da nossa violência. Então coma, pelo amor de Deus, para que o meu inferno seja menos horrível do que já é. Aí o Gandhi disse, eu sei um caminho para fora do inferno. Aí o cara olhou para ele e falou, qual? Como? Ele disse, é simples. Saia daqui e adote o filho de um muçulmano, um menino muçulmano que tenha ficado órfão, cujos pais tenham morrido. Adote, leve para sua casa e o crie como um muçulmano na sua casa de hindus. E você está fora do inferno para sempre. Parece aquelas falas de Jesus. Mestre, quem é o meu próximo? E a resposta não é uma filosofia, é vai e faz isso. Vai e age assim. Quer sair do inferno? Tira uma criança viva do inferno. Então, amigo, o que o Gandhi disse para aquele pai desesperado é o que eu digo a você, que está num inferno interior. Chame seu filho, peça perdão. Procurem ambos a menina, se ela estiver por aí. Se ainda dá tempo, vejam em que estado, peça perdão a ela, independentemente de qualquer coisa. E veja se a semente ainda vive. E tome a decisão que a sua consciência mandar. Eu espero você agora todo dia aqui. Amém. Quero sua companhia todo dia. Amém. Vamos crescer juntos como uma família de amor. Amém. E de compreensão na graça de Deus. Amém. Um beijo para você. Como é o nome dele? Mauro, ele fala mais. Mauro, fale, Mauro. Minha mulher é desse negócio de igreja, sabe? Ela é desse negócio. A gente não é bem desse negócio, viu? Aqui não. A gente fez um bom negócio aqui. E o Valdomiro, por exemplo, a gente fez um bom negócio com ele, bomnegócio.com. E com instituição, com essa coisa, com esse negócio de igreja, a gente também fez um bom negócio. Fizemos um bom negócio. A cada minuto, 4 doidos são libertos. É o bom negócio que a gente está fazendo aqui. .net. No Papo de Graça. Bomnegócio.net. A cada 4 minutos, 4 malucos são libertos. E aí? Minha mulher é desse negócio de igreja. E ela leva o João Paulo, e nem para aprender isso na igreja. Não, mas essas igrejas não ensinam nada disso, não. Lá você só aprende a dar. Fica doidinho. É uma maluquice só. Não tem essa esperança lá. Ela sempre diz que ele não tem que ter relação. Aí não dá camisinha pro garoto. Mas eles não ensinam a proteger. Claro, aí fica essa coisa. Não podemos falar no assunto que se a gente disser pro garoto botar a camisinha, parece que a gente tá dizendo, vai e transa, menino. Tá induzindo ele. Não, o garoto já tem bilhões de hormônios dentro dele dizendo, come ela, pega ela, olha ela. E não precisa de ninguém. A gente só tem que dizer, põe a camisinha. Meu filho, não faça tolice. Agora, se acontecer, faça uma tolice menor do que a grande tolice. Mas crente é assim, ou eles fazem cagada e meia, ou não serve cagadinha. Só serve cagadão. Isso. Sabe, cagada de crente pequena Dá 6 quilos é brincadeira. Então, 6 quilos de cocô. Tem que ser aquela bosta monumental. Eles não perdem tempo com pum, não. Não, em vez de chegar e dizer, meu filho, olha, evita isso, um punzinho Isso. e tal, volta. Não, mas tem que fazer logo, não é A borreira é geral, tem que borrar tudo. Aí para fazer um aborto depois, para ficar todo mundo com a culpa do inferno, porque não tratam de um assunto básico anterior. Será quase inevitável que aconteça. Isso a gente não diz para o filho, a gente sabe. Então, como a gente sabe disso, conquanto você não diga, meu filho, é quase inevitável que aconteça, para o filho a gente diz, ó, tenta evitar, seja esperto, pensa bem, essas coisas demandam muitas outras conexões saudáveis. Se todavia um dia
você der uma vacilada, pelo amor de Deus, vacila com a camisinha no pinto. É o mínimo, cara, que se pode demandar das pessoas. Vai no E isso fundo. eles não demandam. Não vai no fundo não, mas se for pra uma boia. Não, uma boinha. Não precisa naufragar o Titanic, mas se porventura naufragar, vamos ter balsa para todo mundo se salvar, né? É isso aí. E aí? Aí ele falou aqui assim, e pra clarear, Caio, eu conversei com o Rodrigo no fim de semana. Uhum. Aí morreu. Certo. Só pra O Rodrigo e você e seu filho vão ficar grandes amigos. Daqui a pouco vocês estão saindo para fazer umas pescarias juntos. Leva o pai dele também. Vão ficando íntimos, de gente boa. Porque, olha, tudo isso aconteceu para uma coisa melhor aparecer. Eu não tenho a menor dúvida. Isso tudo foi apenas fomento. Como aquele quadro sendo pintado. Aquele quadro que na hora a gente não entende nada, dos riscados, de tudo, mas foi só porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E porque você, como homem, vai entender a lição das lições que vai mudar a sua existência. E você vai descobrir que você não tem que ficar beato nem religioso para ficar cheio do Espírito Santo, cheio de amor, cheio de Deus, cheio de bom senso, cheio de sabedoria, cheio de paz, cheio do Evangelho, em nome de Jesus. É isso que nós estamos propondo a você, que aceite como caminhada, como jornada, como vereda, em nome do Senhor. Vamos juntos então, meu irmão? Vem IVTV, o canal é você.